Olá, como vai você? Primeiro eu quero agradecer a sua audiência e a sua participação pelas redes sociais ou por telefone. Nosso programa está aqui toda semana com novidades em obesidade e saúde. No programa de hoje você vai acompanhar uma reportagem sobre obesidade e fatores emocionais, como funciona a cirurgia plástica para quem tem cirurgia de redução de peso. Vamos saber um pouquinho mais sobre o bypass intestinal, uma técnica que permite que a pessoa coma de tudo e a opinião dos pacientes. E além disso, as dicas do quadro Consultor. Obesidade em Destaque está no ar. Você acha que é possível emagrecer comendo à vontade? Pois então conheça o bypass intestinal e veja que isso já é uma realidade. Acompanhe agora a entrevista com o Dr. José Lazarotto, o médico que criou essa técnica. Bypass intestinal Lazarotto. Doutor, como funciona essa sua técnica? Agora me diga uma coisa, a intervenção é somente no intestino, é isso? Perfeitamente. Nós apenas fazemos um desvio inteligente no intestino, chamado bypass. Na verdade é um atalho, né? Observe bem para você poder entender, que olha o normal. Aqui está o estômago, o aparelho digestivo normal. Aqui está o estômago, mais abaixo o intestino delgado e aqui o intestino grosso. O estômago só faz o bolo alimentar. O intestino delgado absorve os alimentos e o grosso vai eliminar. Observe esse outro desenho ao lado. Esta é a cirurgia depois de pronta. Aqui está o estômago, forma o bolo alimentar. O início do intestino nós não tocamos, só fazemos um atalho inteligente, nós enganamos a comida no intestino delgado, que é onde a pessoa engorda. Você observe aqui, o alimento segue do estômago, no intestino delgado, aqui segue dois caminhos. Um que vem para o intestino grosso e outro que entra fazendo todo o intestino delgado, todo o trajeto do intestino delgado, para não faltar nenhum tipo de vitamina. Observe que os dois lados, por isso que é considerada uma cirurgia mais fisiológica. Qual que é a diferença da sua técnica do bypass intestinal Lazarotto para outras cirurgias? Todas as cirurgias do estômago e todas as cirurgias do intestino têm um nome genérico bypass. A diferença é que as outras são bypass gástrico e intestinal. A que nós efetuamos é apenas um bypass intestinal, que é um tempo cirúrgico das cirurgias do estômago. Então, a diferença é gritante. Aqui, observe, nós observamos que na do estômago fica com o estômago do tamanho de um cafezinho e isola grande parte do intestino. Isso é, digamos assim, a pessoa vai comer menos, não cabe muita comida ali. Perfeitamente. Então a pessoa não vai poder comer normal. Com essa, do bypass, como não, o estômago fica íntegro, 100% íntegro, come o que quiser, quanto quiser. Por isso que eu brinco. Com 15 dias vai-se para uma churrascaria e come um belo de um churrasco e verduras e legumes acima da terra. E depois de 45 dias pode comer de tudo. Só que, eu insisto, é indispensável tomar água junto com a comida. A água que faz com que a pessoa emagreça. Deixa eu entender um pouquinho então. Quer dizer que o senhor faz uma intervenção, o senhor não retira nada, não isola nada e a pessoa pode, depois de 15 dias, comer numa churrascaria quanto quiser? Perfeitamente. Esse é o grande diferencial. Quem não gosta de comer muito, pode operar o estômago sem problema nenhum. Que não vai sentir falta da comida como uma outra pessoa que gosta de comer. Quem gosta de comer, ela vai ficar muito triste se não puder comer. Então, por isso que essa cirurgia foi desenvolvida apenas no intestino delgado, que é o único local onde a pessoa realmente engorda. É só no intestino delgado que a pessoa engorda. O estômago, ele não engorda, ele faz o bolo alimentar e nos dá o prazer de comer. Bem, isso é uma cirurgia que a intervenção é mínima ali, ela é completamente reversível. Ela é 100% reversível. Por exemplo, vai que a pessoa opera comigo, por exemplo, a nossa técnica de Lazarotto.
Aí pega uma doença que Deus o livre, um AIDS, uma tuberculose no intestino, e que precisa reverter a cirurgia. É só ir lá. Observe esse desenho, atente para o detalhe. Observe esse desenho aqui, ó. Este é o normal e esse é após a cirurgia. Apenas desfaz esta união e refaz exatamente como era antes, por isso que ela é 100% reversível. Muita gente acredita que a obesidade está relacionada apenas aos excessos alimentares. Mas o fato de se comer demais pode estar muito além dessa justificativa. Confira agora na reportagem de Fabiana Vantucci. Quem sofre com o excesso de peso pode não saber, mas a compulsão alimentar muitas vezes tem relação com fatores emocionais, ocasionando a chamada obesidade psicológica. Mas será que as pessoas sabem o que é esse problema? Como já diz, né, psicológica, tá na cabeça, né? Eu acho que a pessoa até pode não estar acima do peso, né? Ou tão acima do peso, mas ela acredita que está. Bom, o que eu vejo, o que eu percebo é que ela está muito ligada à ansiedade. As pessoas que têm muita ansiedade, elas acabam comendo muito mais. Obesidade psicológica muitas vezes é algo que a sociedade impõe para a pessoa e ela acaba absorvendo isso e transformando num transtorno, né? Acho que é quando a pessoa come demais, ela come por ansiedade, ela come sem pensar no que ela está fazendo, sem ver que está prejudicando a saúde dela. O que é obesidade psicológica? A obesidade em si é uma doença psicossomática multideterminada. Então ela pode ter fatores genéticos, endócrinos, neurológicos, familiares, sociais e psicológicos. A obesidade psicológica deve ser vista como uma compulsão, né? Como uma compulsão alimentar. O fator desencadeante, em geral, pode ser uma situação estressante, que vai ser compensada na alimentação, ou algum evento traumático posterior, ou uma situação psicológica desagradável, que depois vai ser compensada em forma de prazer pela alimentação. A obesidade psicológica está ligada à fome emocional, como uma tentativa de compensar a solidão, o estresse, a ansiedade ou outros sentimentos com muita comida. Com o tratamento psicológico, o paciente aprende a lidar com as dificuldades emocionais, sem buscar refúgio na comida. A gente vai trabalhar os momentos em que a compulsão acontece, da gente conseguir reconhecer quais são esses momentos, quais são os hábitos que estão ligados à alimentação. Então, se é feito no momento sozinho, de tristeza, ou se é feito em momentos de confraternização. Que momentos são esses para poder ver que hábitos alimentares que a pessoa tem para começar a fazer uma mudança. Para o psicólogo Bruno Mader, algumas atitudes simples podem ajudar a controlar a fome psicológica. O primeiro passo é reconhecer quais são esses momentos. Cada pessoa vai ter a sua forma e reconhecer os momentos não é só pensar assim, no momento que apareceu você se segurar, mas conseguir ir reconhecendo se é, como eu falei, né, sozinho, se é em momentos que está em confraternização, se é antes do trabalho, por exemplo, se no trabalho você come ou não. Por que no trabalho se consegue segurar a onda e em casa não consegue? Nesse sentido, né, de como segurar, é perceber quais são esses momentos. Além do tratamento psicológico, o paciente deve estar disposto a mudar seu estilo de vida. A reeducação alimentar e a prática de exercícios físicos são fundamentais no controle do peso. O exercício físico, num primeiro momento desprazeroso e mobilizador de algo que antes não tinha, ele causa prazer ao organismo tanto quanto. Sem dúvida que um educador físico, pode ser tanto personal trainer, sim, mas pode ser também educador físico de colégio, educador físico de academia, pode dar ótimas alternativas, né? E a reeducação alimentar, ela, com a nutricionista, é um fator muito importante, né? Se, no entanto, a pessoa não conseguir se manter na linha das orientações, é importante sim o acompanhamento médico, né? Se a força de vontade dela não for suficiente. Para participar do programa ou anunciar conosco, envie um e-mail para programa@obesidadeemdestaque.com.
ou ligue para 11 3522 1615 ou 41 3527 4041. Feita a cirurgia para emagrecimento, vem a preocupação. O que fazer com o excesso de pele após o emagrecimento? Então acompanhe agora como funciona a cirurgia plástica para esses casos com a doutora Nileda Cunha. Quando a paciente faz uma cirurgia bariátrica, nós esperamos que ela atinja o seu peso-alvo, né, que é um peso estabelecido por ela, principalmente pelo cirurgião bariátrico. E após estabelecido esse peso, há necessidade de ficar um período com o peso estável, variando mais ou menos no máximo 1 quilo, de 6 meses a 1 ano. Após esse período de estabilização do peso, nós podemos reavaliar essa paciente, né, tanto clinicamente, com toda a equipe multidisciplinar, com endocrinologista, nutricionista, para nós podermos programar as cirurgias plásticas que devem ser feitas nessa paciente. Num paciente pós-bariátrico, o número de intervenções cirúrgicas depende, de cirurgia plástica, né? Depende da qualidade da pele da paciente, da quantidade de quilos que ela emagreceu, da idade desse indivíduo, né? Há pacientes que podem realizar só uma cirurgia, uma abdominoplastia ou nenhuma, né? Outros, a necessidade de realizar várias cirurgias, abdominoplastia, mamoplastia, cirurgia de coxa, de braços, lipoaspiração, né? Cirurgia de glúteo. Mas, é claro, as cirurgias nunca são realizadas juntas, né? Principalmente no paciente pós-bariátrico, que a qualidade nutricional, proteica, já não é como um paciente não submetido à cirurgia bariátrica. Então, geralmente, esses procedimentos são realizados em etapas. Nem todos os pacientes, nem todas as pessoas que nos procuram podem ser submetidas a uma cirurgia plástica. Todo paciente que nos procura é submetido a uma avaliação criteriosa, né, tanto clínica e com exames complementares também, avaliando também as suas comorbidades, como, por exemplo, hipertensão, cardiopatias, problemas de vasos, veias grossas na perna, né? Tudo para ter o melhor resultado e correr o mínimo de risco possível. Em relação à expectativa de um paciente na cirurgia pós-bariátrica, é necessário, antes do paciente ser submetido à cirurgia plástica, ser bem explicado para ele o que ele obterá com essa cirurgia plástica, como serão as cicatrizes, né? Que geralmente elas são extensas e visíveis, né? Mas geralmente os pacientes ficam bastante felizes, né? Com a melhora do contorno corporal, melhora da forma, né? Ele tira aquele excesso de pele, aquelas sobras, né? Que são abundantes em alguns pacientes, né? Tira por uma forma melhor, por um contorno corporal melhor. E geralmente eles ficam muito satisfeitos, melhora muito a sua autoestima. Continue acompanhando agora a entrevista com o Dr. José Lazarotto e veja por que mais de 4.500 pessoas escolheram essa técnica. O bypass intestinal Lazarotto é igual de outras cirurgias que estão sendo feitas por aí? Olha, isso é igual ou não, eu não posso afirmar, porque eu não vejo os médicos operando. Mas para que seja igual, teria que ter aprendido conosco. Porque nós estamos habituados a reverter uma infinidade de pacientes que foram operados em outros serviços e vieram para nosso serviço com várias doenças e nós desfizemos a cirurgia que os outros colegas fez e refizemos o bypass de Lazarotto. Queria que o senhor contasse para mim. Pessoal, o que o pessoal mais se queixa, o que o pessoal que é operado fala para o senhor e reclama depois da cirurgia? Como tudo na vida, tem o que é bom e o que não é bom. Nós sempre trocamos, por exemplo, uma pessoa obesa, hipertensa, diabética, ela troca aquela obesidade por um outro problema, que é um corte na barriga, que é uma cirurgia no intestino. Depois vai ter que tomar água, vai ter que seguir as regras da cirurgia, comer primeiro verdura e legumes, mastigar bem os alimentos, que se não mastigar bem os alimentos, qualquer cirurgia que opera estômago, qualquer cirurgia que opera intestino, se não mastigar bem os alimentos, vai ter gases com mau odor.
Hoje nós desenvolvemos algumas coisas modernas que faz com que esses gases não tenham. Até é muito importante, hoje nós usamos a uva, uma grande descoberta foi a uva para melhorar o funcionamento e o trânsito do intestino delgado, inclusive tirando os odores. Quantos pacientes operados até hoje? Nós aí passamos de 4.000 pacientes operados, 4.500 pacientes operados e mais de 20 anos nós estamos fazendo esse tipo de cirurgia. 4.500 pacientes, o senhor é testemunho do que mudou a vida deles, né? Como é que ficou a vida social dessas pessoas, que afinal de contas, a pessoa gordinha muitas vezes ela fica retraída perante a sociedade? É natural. Ninguém gosta de ser o extremo de nada. Ninguém gosta de ser muito alto ou muito baixinho, muito gordo ou muito magro. O ideal é ser comum, como todas as outras pessoas são. Se uma pessoa é gordinha, obviamente que ela não vai se gostar. Depois que ela perde peso, ela pode frequentar os ambientes que ela quiser, sem ter aquele preocupação de ser um ponto de referência. Porque muitas vezes, olha, escute, eu quero que você veja, é o terceiro depois daquele bem alto. E assim o gordinho também é ponto de referência e ninguém gosta de ser. Pode parecer até engraçado de certo ponto de vista, mas isso é um drama para quem está vivendo. Ah, sem dúvida nenhuma. Por isso que a gente se preocupa, nós nos preocupamos muito com a obesidade em si. A gente sabe que quem vai fazer esse tipo de cirurgia, claro, uma pessoa que sofre com obesidade, mas qual é o perfil, quais pessoas podem fazer esse tipo de cirurgia? A partir de que idade elas podem fazer essa cirurgia e quem é que pode fazer a cirurgia? Nós seguimos e obedecemos rigorosamente as normas do Conselho Federal de Medicina. Pessoas obesas mórbidas, bem obesas, todas podem operar. Ou pessoas obesas com alguma doença, como diabetes, obesidade, também são indicações de cirurgias. Quanto à idade, normalmente o Conselho recomenda de 16 até 65 anos de idade. No entanto, gosta-se mesmo de 18, mas quando o endocrinologista, uma equipe multidisciplinar, indica a cirurgia para pessoas de menos idade, também pode ser feito, desde que aceita e indicada por uma equipe de muitos médicos indicando para o procedimento. Para participar do programa ou anunciar conosco, envie um e-mail para programa@obesidadeemdestaque.com ou ligue para 11 3522 1615 ou 41 3527 4041. Agora vamos acompanhar as dicas do consultor Helder Melo, que vai trazer muitas informações sobre saúde para você. Olá Brasil, meu nome é Helder Melo, eu sou o consultor e estamos aqui novamente para trazer dicas sobre procedimentos médicos e as melhores técnicas cirúrgicas no Brasil. Em primeiro lugar, muito obrigado pelos inúmeros e-mails que vieram de todas as regiões do Brasil. Eu quero destacar o meu muito obrigado ao estado de São Paulo, capital, ao estado de São Paulo no interior, Ribeirão Preto. Quero agradecer pelos e-mails que vieram de Fortaleza, de Manaus, de Belo Horizonte, do Rio Grande do Sul, de Brusque, de Florianópolis, do interior do Paraná, trazendo suas perguntas e dúvidas. E eu quero responder algumas aqui. Esta vai para você, Dalva Schmidt, de Belo Horizonte, também para o José Carlos Douglas, de São Paulo, que me perguntaram se existe uma contraindicação na técnica bypass intestinal do Dr. Lazaroto e Souza. E eu lhe digo, não existe contraindicação. Inclusive, ela é reversível, esse processo cirúrgico. O que existe de fato é que você sairá de um manequim atual para, no mínimo, uns 4, 5 números para baixo. Quero dizer que a técnica do Dr. Lazaroto e Souza permite que você continue se alimentando normalmente e perdendo peso. Isso é fantástico. Imagine você magro e continuando a comer aquilo que sempre gostou. Essa técnica permite. São mais de 4.500 pacientes operados no Brasil inteiro com ótimos resultados. Esse procedimento eu recomendo. Quero também falar aqui
em relação a Eliane Melo, que nos escreveu perguntando sobre cirurgia plástica, se as próteses são seguras. Eu quero dizer sim que as próteses são seguras. Eliane, a prótese não explode, ela não é um airbag. Na verdade, ela passa por testes, é registrada pela Anvisa e nós trazemos aqui as dicas das melhores próteses de silicone no Brasil. Você saberá também no próximo programa que nós estamos agora introduzindo uma luta contra o câncer. Aguarde novidades na área de oncologia sobre os melhores procedimentos e hospitais e técnicas que você pode ter para superar esta doença. Fale com o consultor Medicina e Saúde. Daniel Adler viveu um drama ainda muito jovem. Com apenas 22 anos, chegou a pesar 200 quilos. Vamos saber o que mudou na vida dele após a cirurgia para a redução de peso com a técnica bypass intestinal. O Daniel fez a cirurgia há 12 anos e já chegou a pesar mais de 200 quilos. Vamos conhecer um pouco da história dele. Daniel, conta um pouquinho pra gente como que era a sua vida antes de fazer a cirurgia. Sempre fui uma pessoa muito grande e com peso. Na adolescência foi o período que eu mais engordei. Então, assim, toda a fase que você pode passar por bullying, preconceito, foi a fase que eu mais engordei. Eu chamava a atenção pela altura, pela largura, né? Pela proporção como um todo. Quando eu cheguei aos 22 anos de idade, daí eu estava pesando 206 quilos. Eu parei para pensar, o que eu vou fazer da minha vida? O que dá para fazer com isso? Ou eu corro atrás de um método cirúrgico para solucionar esse meu problema, ou eu vou acabar morrendo. Quando um conhecido do meu pai, um advogado conhecido da família, chegou para mim e falou assim, olha, vai falar tem um médico que faz a técnica de bypass intestinal, a técnica Lazaroto de Souza. Fui para lá, ele me explicou, teve toda a didática de me mostrar como funcionava, que foi algo que eu não encontrei em outros médicos, que a consulta era muito rápida. Ele gastou lá 1 hora comigo de consulta. Tomei a decisão de fazer a cirurgia de bypass intestinal. O que fez você optar pelo bypass intestinal? Foram vários. Uma, não ter que tomar remédio durante a vida inteira. E eu não tenho que fazer isso. Outro, poder comer à vontade, porque eu sou ansioso. Como muito, como bem. Se eu tivesse feito uma outra cirurgia que fosse restritiva, eu não ia conseguir comer. Então, nesse ponto, eu não tenho nenhuma restrição. Eu como o que eu quiser, quanto quiser, aonde eu quiser. E eu tenho a tranquilidade de falar assim, pô, eu vou comer. Vou lá e como sossegado, sem medo algum. Após a realização da cirurgia, você teve algum efeito colateral? Teve alguma desvantagem? Nenhuma. Tá? Tanto minha parte intestinal funciona muito bem, não tive nenhum problema. Déficit de nutrientes nenhum, sempre faço meus exames periódicos. Só tive vantagens em si. Meu peso, vamos dizer, uma desvantagem, trocar o guarda-roupa, né? Sair do manequim 86 para o 44, essa foi uma desvantagem no bolso. Mas, para mim, foram todos benefícios. Para você olhar, só benefícios. Daniel, falando um pouco sobre a cirurgia, como é que funciona a anestesia, como é que foi esse pré-operatório e o pós-operatório do bypass? O pré-operatório, você passa por todos os exames que você vai fazer, você faz uma bateria de exames. O Dr. Lazaroto só falta fazer exame do seu fio de cabelo, mas faz todos os exames necessários para você. Você chega, é recepcionado no hospital por uma equipe multidisciplinar que ele tem muito boa, pelo anestesista, pela fisioterapeuta, pelo psicólogo, por todos. Toda a equipe dele te trata muito bem e atende muito bem. Anestesia é acordado, você passa acordado. Eu liguei para minha mãe da mesa cirúrgica para dizer assim, ó, deu tudo certo, estou bem. Liguei dentro do centro cirúrgico. Você sai, você passa por uma dieta de 15 dias que o Dr. Lazaroto passa para você. Após o 15º dia, o 16º dia, você já pode estar comendo grelhados, já pode estar numa churrascaria. O meu 16º dia foi num churrasco de um tio meu que estava fazendo aniversário, estava comendo normal. E após o 45º dia, você está liberado para comer de tudo. Meu 46º dia foi em uma pizzaria, comi que nem doido. E posso dizer, comi sem medo nenhum e fui dos 206 para os 98 quilos que eu estou hoje em dia. E com a vida saudável e normal. A água é fundamental para qualquer ser vivo. Agora, com o Dr. Lazaroto, vamos ficar sabendo por que ela é extremamente importante para o sucesso da técnica bypass intestinal. Falar um pouquinho sobre a água, doutor.
para o sucesso da cirurgia é utilizado a água, e a água também traz outros tantos benefícios para a pessoa. Como é que funciona isso? A água é fator indispensável para a cirurgia. Veja bem, vamos observar este desenho aqui. Observe, aqui está o estômago, que não engorda ninguém, apenas prepara o bolo alimentar para ser absorvido, e é onde é o maior prazer, que é aqui no estômago. O alimento do estômago passa para o intestino delgado, observe bem aqui o intestino delgado. Neste intestino delgado é que engorda e finalmente passa para o intestino grosso. O que nós fazemos? Nós fazemos um atalho inteligente no intestino delgado, exclusivamente no intestino delgado. Agora observe bem este outro desenho após a cirurgia. Aqui está o estômago, que o alimento não engorda ninguém, passa para o intestino delgado. Observe que aqui ele faz dois caminhos. Um caminho mais estreito e outro mais longo. Neste mais estreito, a água vai dar a velocidade no alimento para que passe mais rapidamente neste trajeto e com isso a pessoa perca peso. E pelo trajeto mais longo, observe esse outro trajeto mais longo, passa uma menor parte de alimentos para que não falte nenhum tipo de vitamina. Por isso que os dois lados do intestino delgado, tanto mais longo como mais encurtado, absorvem normalmente. Lendo sobre a técnica bypass intestinal Lazaroto, eu ouvi uma expressão em um certo lugar que diz assim que a cirurgia, ou digamos assim, o método mais fisiológico para o paciente. Eu gostaria que o senhor comentasse isso. Por que se considera mais fisiológica? Porque é a que mais se aproxima do normal de uma pessoa normal, sem operar nada. Vamos voltar nesse desenho. Aqui está o desenho de um estômago normal antes de ser operado. Estão vendo aqui? Estômago, intestino delgado, aqui. Agora observe nesse desenho, ao lado, é um paciente operado. Veja que tem de ter bastante atenção, porque é muito parecido um com o outro. O estômago não se mexeu, tanto no um como no outro. O início do intestino também não se mexeu, observem aqui o início. E o final também não se mexeu, observe aqui no final. Não se mexeu no intestino grosso também. Apenas se fez um atalho inteligente enganando a comida. Nós damos um engano no alimento. Quer dizer, não se retirou nada, não se isolou nada dentro do organismo da pessoa? Não se retirou nada, não se modificou nada. Apenas fez um atalho inteligente. Modificamos o trajeto do alimento. Falando agora de como funciona a cirurgia. Anestesia. É verdade que a pessoa pode fazer até acordada, caso ela queira? Mais de 95% das pessoas preferem se operar acordadas, como se fosse uma cesariana. É o mesmo tipo de anestesia de uma cesariana. A pessoa fica anestesiada do peito para baixo. Como se chama mesmo? Peridural ou raquidiana. Então, com isto, é muito mais fisiológica a pessoa e, obviamente, que os riscos são muito menores do que um paciente que é feito anestesia geral, é feito uma intubação na traqueia e o paciente, muitas e muitas vezes, vai ter que ir para a UTI para fazer uma recuperação pós-anestésica. Com a peridural e raquidiana, lembra uma cesariana. Você pode ver que poucas pessoas que fazem cesariana vão para a UTI. A maioria vai para o quarto. O mesmo acontece com a anestesia da cirurgia de obesidade, fazendo peridural e raquidiana. E Obesidade em Destaque termina aqui. Para quem nos acompanha já sabe, se você tiver dúvidas, quer rever reportagens ou sugerir temas, é só entrar em contato com a nossa produção pelas redes sociais ou ainda pelo nosso site www.obesidademdestaque.com.br. E até o próximo programa.